Olá pessoal, nessa aula de número 5 nós vamos falar sobre estrutura de repetição. Então para que serve estrutura de repetição, né? Vamos vir aqui no nosso PowerPoint, no impresso no meu caso, e vamos discutir esse assunto agora. Para que serve estrutura de repetição? Imagina que você queira imprimir na tela 1000 vezes o nome de alguém. O comando para imprimir na tela seria o quê? Escreva, certo? E entre aspas, você colocaria o nome de uma pessoa, por exemplo, João. Agora, se você quer imprimir isso aqui 10 vezes, você teria que escrever isso aqui 10 vezes. Ou então, copiar, né? E colar isso aqui 10 vezes. Não é isso? Aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Vou colocar mais 3. 1, 2, 3. Então, imprimi na tela o nome João 10 vezes. Agora imagina se eu quisesse fazer isso aí 1000 vezes. 1 milhão de vezes. Seria inviável fazer isso. Para isso existem as estruturas de repetições. Então eu utilizo uma estrutura de repetição quando eu quero que uma atividade, né, ou que um comando, nesse caso, ele seja repetido várias vezes. Existem 3 tipos de estrutura de repetição. Nós temos a estrutura repita até, aqui vai ter uma condição, então ele vai fazer tudo que está aqui dentro até essa condição ela ser falsa. Caso essa condição ela seja verdadeira, ele sai dessa estrutura aqui. Então esse é um tipo de estrutura de repetição. A outra estrutura de repetição, o nome dela é enquanto. Enquanto uma condição falsa. E aqui eu finalizo com o fim enquanto. Então eu tenho outra estrutura de repetição. A diferença entre a estrutura de repetição repita e enquanto está na condição. Se vocês repararem bem, no repita a condição é feita no final. Então, nessa estrutura de repetição, você vai entrar aqui dentro pelo menos uma vez. Ele vai vir aqui, vem aqui, vem aqui e tem a condição. O teste, a condição é feita no final. Diferente do enquanto, que essa estrutura de repetição, a condição é feita logo no início. Então ele só vai executar o que está aqui dentro se essa condição for verdadeira. Enquanto a condição for verdadeira, faça. Enquanto. Se essa condição for falsa, ele não faz nada que está aqui. Diferente do repito. Ele vai fazer aqui até essa condição ser falsa. Se ela passar a ser verdadeira, ela sai da estrutura de repetição. Então, pelo menos uma única vez, você entra dentro da estrutura de repetição. Diferente daqui. Aqui só vai entrar, só vai fazer o que está aqui dentro, se essa minha condição ela for verdadeira. E ela só faz o que está aqui dentro se essa condição for falsa. Essa é a diferença entre essas duas estruturas de repetição. Existe uma terceira estrutura de repetição. Deixa eu puxar isso aqui. Eu vou tentar colocar ela aqui embaixo. Aqui. A próxima estrutura de repetição, deixa eu copiar aqui, é o para. Como é que funciona essa estrutura de repetição? Você tem para, um valor
inicial. Esse valor inicial vai receber um número até o valor final faça. E aqui vem fim para. Então deixa eu aumentar aqui, ó. E diminuir aqui. Então nessa estrutura de repetição, ele tem um valor inicial que vai receber um número e ele vai repetir isso daqui até o valor final faça. Então como é que ficaria aqui? Vamos colocar aqui. N for igual a 10, por exemplo. Aqui N for menor igual a 10. Aqui eu tenho um N que vai receber 1 até 10. Faça. Então eu quero escrever o nome João 10 vezes, né? Eu venho aqui e coloco write João. Ponto e vírgula. Então ele vai fazer essa estrutura de repetição aqui. É claro que aqui eu tenho que incrementar o N, fazer N, receber N mais 1 para chegar até o valor de 10. E fora dessa estrutura, né, eu tenho que colocar N recebendo 0. N recebe 0, que eu tenho que inicializar essa minha variável. Então quando ele entra aqui, ó, ele vai escrever João, vai fazer 0 mais 1, N vale 1. 1 é igual a 10? Não, é falso. Então ele vai repetir. Escreve João novamente. 1 mais 1, 2. 2 é igual a 10? Não, é falso. Ele vai escrever João novamente. 2 mais 1 é 3. 3 é igual a 10? Não, é falso. Então ele repete novamente. Então ele vai executar isso aqui, ó, até que essa condição seja verdadeira. Então vamos dizer que aqui que o N agora é 9. 9 mais 1, 10. 10 é igual a 10? Verdadeiro. Então ele sai da estrutura de repetição. Então é dessa forma que funciona o repita. Nesse caso aqui agora do para, é só colocar o que? Write João. Ele começa N valendo 1. 1 até 10? Faço. Então escreve João. Automaticamente a estrutura para já incrementa o valor de N aqui para 2, tá? 2 até 10? Ele vai escrever 3 é igual a 10? 9 é igual a 10? Ele escreve 10 é igual a 10? 10. Então ele não faz mais o que está aqui. Ele já vem para o fim para. É dessa forma que funciona a estrutura de repetição para. E aqui no enquanto, eu teria também, né, uma variável inicializando aqui, ó, que seria N vai receber 0. E aqui dentro da estrutura de repetição, eu teria que fazer o quê? Write João. E incrementar o N para que eu consiga sair da estrutura de repetição. Senão eu vou ficar num loop infinito. Eu não vou sair daqui nunca. Então ele chega, N recebe 0. 0 é menor ou igual a 10? Verdadeiro. Então o que ele vai fazer? Faça. Escreve João.
0 mais 1, 1. 1 é menor ou igual a 10? Verdadeiro. Ele vai escrever. 1 mais 1, 2. 2 é menor do que 10? Verdadeiro. Ele vai escrever. Chega aqui, 3. 3 é menor ou igual a 10? Verdadeiro. Agora vamos imaginar que aqui é 10. Então 10 mais 1, 11. 11 é menor ou igual a 10? Não, é falso. Ele sai da estrutura de repetição. Ok? Então nós temos 3 tipos de estrutura de repetição, no qual o que diferencia do repita do enquanto, que a condição ela é testada logo no final e o outro é testado no início. Então aqui pelo menos eu entro dentro dessa estrutura de repetição pelo menos uma única vez, coisa que não acontece no enquanto e nem no para. Vale salientar também que eu utilizo a estrutura de repetição, repita enquanto eu não souber a quantidade de vezes que eu vou repetir um determinado comando. Se você notar bem, na estrutura para, eu tenho condição de saber quantas vezes vai repetir esse comando aqui. Diferente dessas duas estruturas. Aqui eu já predefini 10, aqui também. Mas eu posso repetir N vezes até a pessoa digitar uma tecla. Entendeu? A mesma coisa aqui. Agora aqui não. Aqui eu sei a quantidade de vezes que vai repetir. Então se você sabe a quantidade de vezes que vai repetir um comando, você utiliza a estrutura para. Caso contrário, você pode utilizar uma dessas duas aqui. Então vamos voltar aqui para o nosso material. Então ele fala lá, utilizamos comandos de repetição quando desejamos que um determinado conjunto de instruções ou comandos seja executado um número definido ou indefinido de vezes, ou enquanto um determinado estado de coisa prevalecer ou até que seja alcançado. Ele coloca aqui uma observação. Na estrutura de repetição, assim como na estrutura de condição, envolve-se sempre uma expressão de condição. Forma geral 1. Então aqui ele fala primeiro do para. Ó. Então para uma variável que vai receber um valor inicial até o valor final, faça comandos. Ok? Aí eu tenho aqui uma segunda forma geral do para. Para, eu tenho uma variável que vai receber um valor inicial até o valor final, faça início e fim. Nesse caso aqui tem o início e fim, é quando eu tenho vários comandos dentro da estrutura de repetição. Vocês vão ver que ele vai finalizar com fim enquanto. Como eu mostrei lá para vocês. Agora, a repetição por padrão determina o passo do valor inicial até o valor final como sendo 1. Determinadas linguagens possuem passo de menos 1 ou permite que o programador defina os passos. O que isso, quando ele fala de passo aqui? Ó, é quando eu vou definir de quando que ele vai começar a contar. Eu posso definir que ele vai contar do 2, do 3, do 1. Tá bom? Forma geral 3. Enquanto condição for verdadeira, faço. Outra forma, nesse caso seria, né, fim enquanto, tá bom? Forma geral 5. Assim como na estrutura enquanto, é usada para repetir N vezes uma ou mais instruções, suas validações é feita no final, fazendo com que a repetição seja executada pelo menos uma única vez. Que a estrutura repita, como eu mostrei para vocês. Então vamos pegar aqui algumas atividades, vamos fazer na prática, só para vocês entenderem. Vou pegar essa primeira aqui, ó. Faça um algoritmo que determine o maior entre n números. Então nesse caso aqui, ó, são vários números. Eu não sei quantas vezes a pessoa vai digitar. Então eu não posso utilizar a estrutura de condição para.
eu tenho que utilizar repita ou enquanto. A condição de parada é a entrada do valor 0. Então ele pode digitar 1, 3, 1000 números. Eu não sei no momento quantos números ele vai digitar. Ou seja, o algoritmo deve ficar calculando maior até que a entrada seja igual a 0. Então vamos fazer isso. Vou pegar aqui o nosso write, como de costume, né? Colocar ele aqui na tela. E vou fazer o quê? Aumentar a fonte aqui primeiro, Ctrl++. Inicia-se com a palavra algoritmo. Vou colocar aqui cálculo maior. Eu declaro. O que eu vou declarar? Vai ser o número que a pessoa vai digitar. Vou ter que guardar esse número no maior, né? Eu tenho que mostrar qual que é o maior número. Tudo isso é do tipo inteiro. Ponto e vírgula. Vou deixar espaço aqui, se precisar declarar mais alguma coisa, a gente declara. Início e fim algoritmo. Então vamos voltar lá no enunciado. Ele está falando, faça um algoritmo que determine o maior entre n números. A condição de parada de entrada é um valor 0. Ou seja, o algoritmo deve ficar calculando o maior número até que a entrada seja igual a 0. Então vou voltar lá então. Então eu vou utilizar aqui a estrutura de repetição repita. Repita. Até o quê? Até, vou colocar aqui o número que a pessoa digitar foi igual a 0. Não é isso? Condição de parada lá. Vamos voltar lá. Então, se ele digitar o valor 0, o meu algoritmo tem que parar de ler. E ele vai mostrar o maior número. Certo? Então, voltando. Então, a condição de parada já está aqui. Então, a leitura eu tenho que colocar dentro de onde? Dentro do repita. E o write é a mesma coisa. Eu vou sempre informar. Informe um número ou 0 para interromper o algoritmo. Então, ele vai colocar um número qualquer ou 0 para interromper o algoritmo. Então, eu vou ler esse número, né? Que é, aqui não é o write, gente, que é escreva. A gente está trabalhando com o algoritmo. Então, eu vou fazer leia n. A pessoa leu um número, ok? N. E antes do repita, eu vou ter que fazer aqui maior vai receber o quê? 0. Eu tenho que inicializar essa variável aqui, porque eu vou utilizar ela como comparação. Então eu vou fazer leia. Então eu tenho que saber se esse número é maior do que os outros que ele vai ler, né? Posteriormente. Se ele ler 0, vai finalizar a estrutura de repetição. Mas se ele ler 3, 4, 5, 6, 7, eu tenho que comparar se esses valores são maior do que o outro. E guardar sempre o maior valor, nunca o menor. Então eu vou fazer, né? Se, que é uma condição de comparação, não é isso? Se o número que ele lê for maior do que o maior número, o que ele vai fazer? Então, eu vou fazer maior
maior receber o número que ele leu. Ok? Sempre ele vai fazer isso. Eu vou tirar esses espaços que estão aqui, ó. Aí. Ele vai fazer isso. E depois, quando a pessoa digitar 0, ele interrompe a leitura. Ele vai ter que escrever o maior. Tá? Então, vou fazer escreva o maior número é maior. Ponto e vírgula e fim algoritmo. Então, ó, voltando lá no enunciado novamente. Faça um algoritmo que determine o maior entre n números. Então, vai ter que digitar vários números. A condição de parada é de entrada de um valor 0. Então, se digitou 0, tem que parar. Ou seja, o algoritmo deve ficar calculando o maior até que a entrada seja igual a 0. Então, vamos lá. Vamos fazer agora o teste de mesa. Sempre quando vocês fizerem o seu algoritmo, faça o teste de mesa, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Ele declarou n. Vou colocar aqui n. E declarou o maior. Certo? Passou para essa linha, o maior recebe 0. Então ele veio aqui, colocou 0 no maior. Entrou dentro da estrutura de repetição. Escreva. Informe um número ou 0 para interromper o algoritmo. Então vamos dizer, ele foi lá e leu. Vamos dizer que ele leu 2. 2, né? 2, ele é maior do que maior, que é o 0. 2 é maior do que 0, é verdadeiro. Então ele vai fazer o que está aqui, né? Ele vai fazer o quê? Maior vai receber o quê? O número que ele leu, que é o número 2. Então nesse momento, maior deixa de ser 0 e passa a valer 2. 2 é igual a 0? Não, é falso. Então ele vai repetir novamente e vai escrever na tela outra vez. Informe um número ou 0 para interromper. Vamos agora imaginar que ele digitou 1. 1 é maior do que 2? Não, é falso. Ele vai fazer o que está aqui dentro? Não. Então o número 2 continua sendo maior. 1 é igual a 0? Também não, é falso. Ele vai voltar aqui novamente. Vai escrever. Agora vamos imaginar que ele digitou o quê? 3. 3 é maior do que 2? É verdade. Então ele entra aqui. Vai fazer o maior, agora vai receber o que ele digitou lá. Quanto que ele digitou? 3. 3 é igual a 0? Não, é falso. Ele repete, ele volta aqui novamente. Informe um número ou 0 para interromper. Então vamos imaginar que ele leu agora 0. Interrompeu o algoritmo. 0 é maior do que 3? Não, é falso. Então ele faz o que está aqui? Não. 0 é igual a 0? Verdadeiro. Ele não volta mais aqui para cima, porque essa condição é verdade. Ele vai escrever, o maior número é 3. Então o nosso algoritmo deu certo. Então essa é a maneira de utilizar a estrutura de repetição repita. Vamos pegar aqui a nossa máquina virtual agora e vamos passar isso para o Pascal. Estou aqui com minha máquina virtual, vou abrir aqui o Pascal. O Pascal, vou apagar o que está aqui. Vou apagar aqui, ó. E vou colocar as mesmas variáveis que eu coloquei lá. Então deixa eu maximizar aqui para ficar igual. Para a gente poder enxergar aqui. Tentar colocar aqui um do lado do outro para a gente ver, fazer as comparações. Então, primeiro aqui é
Primeiro aqui, em vez de ser algoritmo, é program. Cálculo maior. E uso CRT para avisar que estou usando a biblioteca de entrada e saída. E declaração de variáveis é var. Então, esse n maior do tipo integer, que é inteiro. Eu vou fazer begin. Agora eu vou colocar a estrutura de repetição repita, que é repeat. Que é repeat em inglês, tá? Então, só traduzir do português para o inglês. Mas antes disso, né, ele coloca lá. Ele vai fazer maior receber, que é 2 pontos iguais, 0. Então, continuando indentando aqui, né? Agora eu vou fazer write ln informe um número ou 0 para finalizar. Ponto e vírgula. Agora eu vou fazer o que? Leia, né? Que é o read. Eu vou ler o que? N. Não é isso? Agora eu vou comparar. Né? O se vira if. If n for maior do que maior. Aqui é 10. Eu vou fazer maior receber o que ele leu. Until, que é até, until n for igual a 0, que é a condição de parada. Aí ele vai escrever, escreva não, né? Write line. O maior número é a variável maior. Read ponto e vírgula. Então, ó, gente, como eu falo para vocês, né? Para passar por Pascal, basta você traduzir algumas palavras. Então, a estrutura de repetição repita é repeat até until. Você viu que não tem diferença nenhuma, a mesma coisa, só traduzir essas duas palavrinhas aqui para o inglês. Então vamos compilar. Compilou com sucesso. E vamos agora executar. Informe um número ou 0 para finalizar. Então vamos informar aqui 2. Informe um número ou 0 para finalizar. 1. Então o número ainda é 2, hein? Então eu vou colocar 4. 4 vai ser o maior. Agora eu vou finalizar. Ele vai ter que escrever 4. O maior número é 4. Viu lá? Então eu posso ler quantos números eu quiser e ele sempre vai me dar o maior número. Finalizamos aqui, ó. Viu como é que é bem simples? Utilizar a estrutura de repetição. Então vamos lá, gente. Vamos fazer o próximo exercício. Então vou pegar aqui esse terceiro aqui, ó. Faça um algoritmo que conte de 1 a 100 e cada múltiplo de 10 emite uma mensagem múltiplo de 10. Então, diferentemente desse primeiro aqui que nós fizemos, no qual eu não sei a quantidade de números que a pessoa vai digitar, e aqui eu já sei que ele vai contar até 100, então eu sei que vai repetir isso aqui 100 vezes. Nesse caso aqui eu vou utilizar a estrutura de repetição para, diferentemente daqui, que eu utilizei o repita. Então vamos abrir lá o nosso bloco de notas, começar com a palavra algoritmo, múltiplo, é o nome que eu vou dar para ele, declare n
do tipo inteiro, que vai ser o nosso variável de início, né, do for, início. E agora eu vou fazer a estrutura de repetição, que é para n recebendo 1 até 100, faça. O que ele vai fazer? Eu tenho que comparar agora, né, se esse valor ele é múltiplo. E para eu fazer essa comparação, eu tenho que utilizar uma função mod. Essa função mod ele vai retornar o quê? O resto da divisão entre dois números. Então, se eu pegar um número e dividir por ele e o resto for zero, eu posso dizer que esse número ele é múltiplo. Então, se eu pegar o 10, dividir por 10 e o resto for zero, esse 10 ele é múltiplo de 10. Se eu colocar 20 dividido pelo 10 e o resto for zero, quer dizer que o 20 também é múltiplo de 10. Então ele vai contar de 1 a 100 e vai dizer quais são os seus múltiplos de 10. Tá? Ele vai dar essa mensagem. Então se eu coloco o n, que é o número que ele está lendo, mod 10 for igual a 0, o que ele vai fazer? Então, escreva para escrever múltiplo de 10. E para melhorar, eu vou colocar ainda, né, o valor n. Fecho ponto e vírgula e fecho o fim para. E eu vou fazer o fim algoritmo. Simples, né? Então, a cada divisão, ele vai pegar um número, começa do 1, 1 dividido por 10, o resto é 0? Não, então não é múltiplo. Aí vai o 2, o 2 dividido por 10, vai dar o resto 0? Também não é múltiplo. 10 dividido por 10, o resto é 0? É. Então ele é múltiplo, que é verdadeiro, o 10 é múltiplo de 10. E assim ele vai fazer sucessivamente até chegar 100. Vamos passar isso aqui para o Pascal então, para ver se vai dar certo? Então, vou pegar aqui Pascal, está aqui aberto aqui. Vamos começar, né? Então, algoritmo e program. Vou colocar múltiplo. var, né? Primeiro uses crt, para dizer que estou trabalhando com biblioteca de entrada e saída. Agora eu declaro com var n do tipo integer, begin, e eu faço agora para inglês é for. Então for para, né? Tirar aqui n recebendo do. Então o que ele vai fazer? Ele vai comparar, né? Se n mod 10 for igual a 0, então se isso for igual a 0, ele vai escrever na tela, né? Então 10 write ln, vamos dar lá a mensagenzinha lá, múltiplo de 10. E vamos mostrar o resultado lá, o n, para a gente confirmar. Então aqui eu só basta fazer end, ponto e vírgula. Então tá aí, ó, praticamente 3 linhas para escrever o algoritmo, né, o meu programa. Então vamos compilar. Não deu erro nenhum. Vamos executar. Ah, faltou uma linha que não deu nem para ver o resultado. É o read key. Não podemos esquecer dessa linha. Então vamos compilar novamente. Não deu erro. E vamos executar agora. Tá lá, ó, tá vendo? 10
20 múltiplo de 10, 30, 40, 50. Todos esses valores aqui são múltiplos de 10. Então ele contou de 1 a 100 e mostrou os múltiplos de 10. Então, voltando lá novamente, para não ficar muito longo esse vídeo, vou finalizar por aqui. Peço então que vocês façam a listagem 4 agora e entrega para mim lá no ambiente Moodle. Não se esqueça de fazer o algoritmo e passar para a linguagem de programação. Um abraço a todos e até a próxima.